essa roda de vivência com o professor Wilson, ela foi organizada e pensada a partir do estágio curricular supervisionado obrigatório, estágio 2 do curso de História da Universidade Estadual de Goiás, campus Cora Coralina, que fica aqui na cidade de Goiás. Da roda de vivência do estágio em História com profissionais da educação básica. O título da atividade que o professor Wilson Silva Duarte vai conduzir conosco hoje, ele indicou como título Entre Teoria e Prática, Experiências da Realidade Docente na Escola Municipal São José, em Goiânia. O professor Wilson, ele é historiador e ele é professor efetivo da rede municipal de educação do município de Goiânia, Goiás. Essa turma de estágio ainda não teve nenhum contato com a realidade escolar por conta da pandemia. Não é? Eles começaram num momento que a gente já tinha suspendido as atividades presenciais. Como é uma atividade do estágio, os estagiários, as estagiárias já elaboraram perguntas que eu enviei já para o professor Wilson ter uma noção do que eles querem saber. O Wilson disse que gostaria de falar um pouquinho antes de abrir para a roda de conversa. A gente fica sempre nervoso, não sei porquê. Toda vez que eu vou apresentar ou falar algo assim, eu fico nervoso. Aí alguém me pergunta, pô, mas você não é professor? Eu falo, sim, mas na sala de aula é diferente. Agora sim é outra, sei lá, é outra vibe. Mas eu vou tentar ser o mais transparente possível, né? Porque o tema é um tema bastante provocativo na realidade, né? Essa questão das experiências e até mesmo experiência e resistência, né? Porque ser professor hoje em dia é resistir de muitas formas mesmo a tudo que acontece aí. E a educação em si, eu acho que é um local onde as melhores e as piores coisas acontecem. Não é questão de ser pessimista, mas é nessa perspectiva. As melhores coisas acontecem, mas as piores, infelizmente, também acontecem. Ontem eu ainda li um artigo, não sei se é na Hungria, agora não vou me lembrar o país, que a educação básica, os livros produzidos pela educação básica já estão sob controle de igrejas, né? Por exemplo. Então, o Brasil, para copiar, é daqui para ali. Então, é nessa perspectiva. Mas, no mais, estou à disposição. Raquel, Tatiane, Roberta, vocês já estão na universidade? Vocês pretendem fazer quais cursos? Eu vou responder pela Tatiane. Tatiana está concluindo o doutorado dela em performances Que culturais. chique! Nossa, com essa cara de novinha, Tatiane, parabéns! Jurava que a senhora era uma pré-adolescente. Fala assim, não, senão vai ficar cheia de. Muita gentileza, viu? Mas Nossa, quero não dizer que é um dava. prazer estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais. Eu tenho acompanhado o trabalho do professor Wilson, eu admiro bastante, é por isso que eu vim aqui. Fiquei Ah, seja curiosa para ouvi-lo bem-vinda. falar. Obrigada. Ô Wilson, você vai exibir o seu PDF? Você preparou alguma Não, agora eu coisa? não vou exibir nada, porque eu não tô dando conta de exibir nada. Como é que eu vou exibir alguma coisa? Então é isso, Wilson. Muito obrigado mais uma vez e contigo a palavra, tá? Quando você falava aí a respeito de que eles nunca estiveram em sala de aula, eu falei, o pessoal está muito. E claro que em razão da pandemia, né? Mas geralmente tem-se a ideia de que primeiro a escuta, né? Tem que ter escuta no estágio e tudo mais. Eu fiquei me lembrando quando eu fui fazer estágio a primeira vez. Uma vez foi numa escola no setor sul, e o interessante é que eu cheguei para, teoricamente, seria para fazer essa escuta do estágio. Mas eu cheguei, a professora falou assim, só vou ali tomar um café, agora eu volto. E ela sumiu. E ela não apareceu mais. Aí passou aqui, sabe aqueles minutos que você está lá esperando a professora voltar, os alunos estão lá aguardando, e nada, e nada, e nada. Eu falei, poxa, então vamos trabalhar. E aí comecei a dar aula lá e tal, e num outro momento foi... não existe mais aquela escola lá do lado da Ezefeg, né?
que era aqui lá na Vila Nova, como é que era o nome? Era IEG, Instituto de Educação de Goiânia. Também a professora, inclusive, quando eu cheguei para fazer o estágio, ela tirou licença. Aí fiquei só trabalhando com os alunos lá. Então, eu acredito o seguinte, a carreira, digamos, a carreira docente, o ser professor, é cheio de desafios. Eu costumo dizer que para quem gosta mesmo, e para quem tem paixão e alguém que quer ver alguma coisa acontecer. Seja na sua prática, né, como professor de história, pensar como é que os meus alunos vão aprender história, será que a história vai fazer sentido para esses alunos? E, acima de tudo, conseguir também fazer com que a história tenha sentido para os alunos, que tenha significado na vida, digamos, na vida prática desses alunos aí. E um outro fator que vai agregando também, eu acredito que quando você realmente está na escola, quando você se vê numa sala de aula e ali é com você mesmo e vamos embora. Eusébio, só um instante que o negócio chegou. Explica para os alunos aí que agora eu volto e explica o que está acontecendo. O Wilson está esperando a farmácia entregar o remédio desde as 10 da manhã. Ele falou, olha, quer ver como a hora que a gente começar eles vão tocar a campainha? Eu falei, não, eu tenho certeza disso, que é assim que acontece. Aí ele foi lá, recebeu o remédio. Não era em caso de vida ou morte, senão eu já tinha morrido. Pois é, né, Alan? Mas aí já volta a palavra para o Wilson, então. E é bom que os alunos saibam também, os alunos não, né? Os estagiários saibam também que vocês vão encontrar professores e professores. Infelizmente, né? E aí entra também nessa questão. Tem algumas pessoas que estão na docência, parece que é porque não conseguiu fazer outra coisa da vida, e entram na docência e acham que é uma coisa totalmente mecânica e sem sentido ser professor. Talvez você encaixe na perspectiva dessa professora aí, de não querer estagiários. Eu até acharia massa estagiário, que eu queria fazer igual fizeram comigo, mas nunca tive essa oportunidade de ter estagiários, não. Quando eu digo essa questão do professores e professores, e na educação nós temos pessoas e pessoas, diretores e diretores, e como lidamos com pessoas, aprender também a lidar com isso. Por exemplo, eu trabalhei numa escola, não posso falar porque a Raquel está aqui, em 2018 e 2019, bem um pouquinho antes da pandemia acontecer, e eu cheguei na escola, era uma escola que eu trabalhava com 8º e 9º ano. Eram 4 turmas de 8º e 4 turmas de 9º. E nessa época eu queria trabalhar com Google Education, fazer umas atividades, avaliação. Cheguei na coordenação, apresentei planejamento, aquela história toda, mas o povo parece que eu estava falando uma língua que eles não compreendiam, né? E aí não podia, não dava certo, isso, aquilo, não sei o quê, tem que ver como é que faz, papapá. E aí vai criando, na própria instituição, acontece às vezes muitas barreiras, né? Depois de 1 ano e tanto eu consegui vencer as barreiras, mas infelizmente eu tive que sair da escola e ir para outra escola, porque a Secretaria de Educação mudou umas regras aí, e eu não ficaria mais, lá nós éramos 2 professores de história, e ficaria só 1 professor, e eu era o mais novo que havia chegado na escola, então eu tive que me retirar de lá. E aí a gente encontra isso, mas lá eu encontrei um grupo de professores, assim, fantástico. Nós queríamos literalmente revolucionar a educação, no sentido estrito da palavra mesmo. Muitas ideias, muitos projetos, muitos trabalhos, muita coisa diferente. Tanto é que a finalização do ano que a gente tinha planejado era justamente fazer aquele festival das cores, que durante muito tempo ficou famoso com os alunos de 9º ano e tal, e fazer com a escola inteira aquele festival das cores. Ah, meu amigo, aquilo para a direção e para a coordenação foi quase uma facada no coração. Você tá louco? Você quer fazer isso mesmo? Isso é assim, não sei o quê. E aí é um trabalho, às vezes, de convencimento. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, às vezes, você vai chegar em sala de aula, você vai querer desenvolver certo tipo de trabalho,
que, infelizmente, eu acho que um colega meu definiu algumas pessoas, uns 3 semanas atrás, ele definiu algumas pessoas que trabalham na Secretaria de Educação de viúvas do Paulo Freire, porque elas pensam exatamente como, sabe, tem gente que pensa que o Paulo Freire hoje em dia, se ele estivesse vivo hoje em dia, ele seria incapaz de usar tecnologia, já é totalmente o contrário, que se ele estivesse vivendo agora, ele faria o uso disso para tudo, né, para ajudar de qualquer forma. Mas, infelizmente, a gente encontra esses entraves aí, o que dificulta muito, né? E sem contar outros pormenores também. Às vezes eu posto nos meus status, por exemplo, hoje eu trabalho com turma só de 6º ano. Até o ano passado eu trabalhava com 5º e 6º. Mas a Secretaria de Educação, novamente, mudou regras e professor de área como História e Matemática não entra mais em 5º ano, só pedagogo, que eu acho que é um erro. Mas, fazer o quê? As viúvas do Paulo Freire não deixam, então a gente tem que seguir essas orientações. E já entrando, tem uma pergunta que fala a respeito da aprendizagem, né, histórica relacionada à pandemia, né, como é que faz para recuperar isso? É muito complexo, está complicado na realidade, por quê? Os alunos, grande maioria deles chegaram no 6º ano, eles não sabem ler e não sabem escrever, não é a maioria não, mas numa sala de 25, 26 alunos, eu tenho 6 que não lê e nem escreve. Viúvas do Piaget foi boa. Eles não leem nem escrevem. Então, e aí você tem aquele aluno que é amplamente antenado, que lê bem, verbaliza bem, compreende, pergunta, ele interage na sala de aula. Você tem aquele aluno que está no meio termo, e você tem esses aí que não lê, não escreve, e você tem que estar trabalhando isso também. Então, eu estou lá dando aula de história, mas eu paro aqui com o menino com sílabas simples e alfabeto, para ele poder ler também, e fazendo essa dinâmica todo o tempo. Na rede de Goiânia, até um tempo atrás, existia o que eles chamavam de reagrupamento. Você pegava os alunos com mais dificuldade, colocava na sala, um professor assumia aquilo ali. Mas é tanta mudança que eles estão fazendo que eu não sei como é que vai acontecer, se vai acontecer ou não vai acontecer. Mas é uma realidade, eu quero acreditar que seja somente pela questão da pandemia, mas um fator também que conta muito, principalmente na educação pública, é a questão familiar. É muito comum os alunos morarem só com a avó já tem uns 70, 80, custa andar, mas tem que levar o menino para a escola e ela não consegue acompanhar, às vezes ela também não consegue ler, ela não consegue dar um suporte. Então falta esse suporte também por parte dos familiares, dos responsáveis e tal. E, eventualmente, por ser escola pública, muitos pais têm a noção de que colocou o filho lá e a escola que resolva aquilo lá. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, eu já atendi pais que eles não queriam se responsabilizar porque o filho não fazia tarefa de casa, porque é um papel da escola resolver isso. Falei, poxa vida, mas isso aí é na sua casa, não é na minha. Então, é você que tem que resolver. E aí é um tato muito grande ter isso. Por isso que eu falo que a gente precisa, não é que a gente precisa, mas ter um grupo de professores também alinhado, né, com a realidade e com o que é preciso fazer é fundamental. Você vai achar um ou dois num corpo aí de 10, 12 professores, né, que você tem numa escola, dependendo. Você vai achar no máximo 2, que não quer participar ativamente, digamos assim. Graças aos céus, a Buda, ao universo, a todo mundo, aos orixás, que existem aqueles que ainda querem ajudar, contribuir de alguma forma, porque sozinho a gente não consegue mesmo. Eu mesmo tive uma crise de ansiedade misturada com depressão em 2019, que foi uma coisa de louco. Ficando louco, mais louco do que já sou, né? Mas é muito complicado essas questões. E é importante a gente também saber trabalhar e não entrar de cabeça
nesses problemas. Eu sempre ouvi uma professora de uma escola que eu trabalhei falar, vou trabalhar o filme Escritores da Liberdade com os meus alunos, Escritores da Liberdade. Aí um dia eu falei, vou assistir esse filme. Eu assisti o filme e fiquei depressivo. Eu falei, essa mulher é louca trabalhar um filme desse com um aluno. Por quê? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir esse filme Escritores da Liberdade. A professora, na realidade, ela acaba com a vida pessoal dela em prol dos alunos, de resolver o problema dos alunos, né? Ela sacrifica a vida, o casamento, tudo lá para resolver o problema dos alunos. Eu falo, jamais eu trabalharia nessa perspectiva. A gente não pode fazer isso também, tentar resolver tudo. É claro que você acaba se envolvendo, porque aí você, como professor também, você se torna um sensor, olha, tem que observar se o aluno está recebendo maus tratos, você identificar que pode acontecer, se um aluno comentar alguma coisa com você, já tem que acionar a coordenação, direção da escola e tudo mais. Então, é muita coisa, hoje em dia, para o professor. Eu até brinco, falo, gente, não tem nem 15 anos, tem 15 anos. Acho que não tem nem 20 anos que eu sou professor. Nossa, eu tô velho mesmo. Falar 20 anos que eu sou professor, mas não tem nem 20 anos que eu sou professor e já mudou tanto muitas coisas na prática, porque você perde muito tempo, às vezes com funções que deveriam ser realizadas pela Secretaria de Educação, e você acaba tendo que desempenhar na escola essa função, né? Há uma transferência. Por exemplo, há 5 anos, 3 anos, 4 anos atrás, a Secretaria de Educação era responsável por aplicar as avaliações diagnósticas, corrigir as avaliações diagnósticas e apresentar os resultados da avaliação diagnóstica. Agora, eles mandam a avaliação para nós aplicamos, nós corrigimos e nós lançamos no sistema da Secretaria de Educação. Então, isso retira muito tempo seu. Por quê? Porque você tem que perder tempo. Eu falo perder tempo porque não deveria ser função minha. Eu deveria estar preocupado em resolver o problema do aluno ali, que não está lendo, não está escrevendo e tudo mais. E, por incrível que pareça, falando no caso de Goiânia, a Secretaria de Educação parece que ela vive num mundo maravilhoso, longe da realidade. Esse ano, por exemplo, eles mandaram fazer uma apostila chamada Aprender Sempre, para reforço de português e matemática. Poxa, a minha escola, por exemplo, ela está desde agosto do ano passado sem professor de matemática. Por que eles vão me mandar uma apostila de matemática para reforçar se eu não tenho nenhum profissional para fazer isso? E aí, quando você pega, por exemplo, o material para o 6º ano, que é o que eu trabalho, tá lá a menina produzir... Não, é 5º ano, na realidade, que as professoras estavam falando. Produzir cartas, não sei o quê, aquela coisa toda. Tá bom, tá no currículo aquilo lá, sim. Mas a realidade que o aluno vive ali, a nossa realidade é totalmente diferente. O aluno não está sabendo ler, escrever, e o pessoal tá com essa loucura. E você é obrigado a trabalhar isso. Entrega para você e fala, você tem que cumprir até dia tal. Então a gente tem que, os professores, na realidade, têm que correr atrás, né, de português, de matemática, por exemplo. Nessa perspectiva. Mas, assim, eu gostaria até de dizer que, mesmo com alguns problemas, como eu relatei, em relação à escola anterior, que é difícil, às vezes, romper com o pensamento mais tradicional, foram as 3 escolas que eu já trabalhei na rede Goiânia, pessoal muito preocupado, na realidade, com a realidade dos alunos em resolver esses problemas. Mas nós estamos aqui para falar sobre ensino de história, né, também, e essas vivências. E aí, eu gostaria também de ouvir algumas, se vocês quiserem fazer as perguntas ou outras perguntas também, podem ficar à vontade aí. A Roberta, Eusébio, a Roberta é minha colega de trabalho, nós trabalhamos na mesma escola. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ouvindo? Ah, tá. Estamos ouvindo sim, Wilson. A Roberta, ela é intérprete. Tem um aluno no 6º ano que ele é surdo, mudo, né? E ela trabalha como intérprete dele. E eu até comentava com ela hoje de nós desenvolvermos, nós não, é ela que vai fazer o trabalho, sou eu, de ensinar algumas coisas em Libras para os outros alunos e para a minha pessoa também como professor, porque eu acho uma deficiência muito grande ter um aluno
que o método de comunicação dele é Libras, porém eu não sei Libras, eu não tenho nenhuma qualificação, não tenho, né? E às vezes ele quer falar comigo e eu não estou entendendo nada, né? Aí ele volta para a Roberta novamente, então ela faz ela está com ele na sala de aula, mas eu acho muito deficitária a minha formação, por exemplo, que deveria, né? Porque fala-se na inclusão, nada contra a inclusão, porém nós precisamos ter meios, né, de trabalhar com esses alunos de inclusão. Senão eu vou votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro já falou que esses alunos têm que ter uma escola separada. Não pode estar junto, não, porque atrapalha o processo. Na realidade, não atrapalha, acho que é só a gente aprender a lidar com essas... Eu tenho um aluno autista, no primeiro dia de aula ele nem olhava na minha cara. Eu nem olha, um sexto ano tem esse, né? No outro sexto tem um que ele é autista, é o João Ramiro. Agora ele já sorri, ele já brinca, ele já me cumprimenta fazendo assim, mas eu não consigo acessar o João Ramiro para poder desenvolver qualquer tipo de trabalho com ele. Não consigo, né? Então, o que acontece? Às vezes é muito difícil, né? Nessa perspectiva mesmo, né, de tentar trabalhar com esses alunos, porque é preciso atender os alunos. Aí você pensa, o aluno não sabe ler, não sabe escrever, você tem um aluno com problema, né, que ele só se comunica por Libras, o outro é autista, e tem uns outros com outros transtornos, tem aquele que você olha e fala, esse menino tem algum transtorno. Agora, ele é autista, mas quem diz que ele é autista? Os professores. A mãe não aceita, fala que ele não tem problema nenhum, o problema dele é taca. Mas não é, nunca foi. Mas é assim que eles falam, né? Não aceita você nem chamar para poder conversar e para explicar que é preciso e tudo mais. E na Prefeitura de Goiânia nós temos a seguinte situação. No Estado é um pouco diferente, porque todo aluno que apresenta necessidade, ele tem um professor de apoio para acompanhá-lo. Na Prefeitura de Goiânia não é assim. Na Prefeitura de Goiânia, o aluno ele está em sala, exceto a questão dos surdos, né, que eles têm a intérprete, mas os outros alunos que têm alguma outra deficiência, é o seguinte, se ele consegue ir ao banheiro sozinho, se ele consegue alimentar sozinho, a Prefeitura de Goiânia não disponibiliza ninguém para ajudar esse aluno. Aí tem o centro de atendimento especializado que a Prefeitura tem, e aí se o pai quiser atendimento, a escola encaminha, o pai concorda com o encaminhamento, mas aí o pai tem que se deslocar de onde ele trabalha para levar a criança lá nesse centro de atendimento especializado, levar e ficar lá e retornar. Não tem na escola um profissional que possa acompanhar a não ser os professores, que na maioria dos casos não tem na formação não teve essa questão da inclusão também, dos vários, né, digamos assim, níveis de inclusão. Eu sei que o Alan está querendo fazer uma pergunta. Opa, mas quem fez foi a Natália. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Wilson. Eu vou fazer a pergunta agora. Para o senhor, a teoria auxilia na prática escolar ou foi apenas com a sua experiência na sala de aula que pôde compreender realmente a prática? Hoje em dia, eu digo que hoje em dia, dos últimos 5 anos, a teoria está mais presente na minha vida. Porque passou a fazer mais sentido. Porque durante um certo tempo, o que acontece? Teórico, teoria, era só quem estava na universidade. Professor de escola falar em teoria, alguma coisa relacionada à história com teoria na escola, tá errado. Não pode não, né? Mas quando eu entrei em contato com a educação histórica em si, e há essas outras questões também, seja com Hilsen, seja com Isabel Barca e essas coisas da educação, faz aquela mistura, né, que às vezes é difícil até a gente desassociar a didática da história com educação histórica. Mas quando comecei a estudar essas perspectivas, a teoria em si ela fez muito mais sentido para mim e para a minha prática, também em sala de aula. E, inclusive, em como fazer em como tentar, né, procurar fazer esse aluno meu fazer com que a história tenha mais sentido para ele nessa perspectiva também, né, trazer mais significado para ele.
Então, hoje em dia, sim. Tanto é que uma vez, eu sempre falo assim, que tem lugar que o povo acha que quem está na universidade é tipo Deus. Eu fiz uma especialização no UNB enquanto eu morava em Brasília, e pensei, o trouxinha, né? Fiz a especialização, agora vou tentar fazer o mestrado ali no UNB também. Rapaz, ali parecia o Olimpo. Intocado. O povo lá é quase intocável. Mas isso tem uns 10 anos também, né? Talvez espere que já tenham mudado. Aí eu fazia até um curso de pensamento negro contemporâneo, lá também à noite. E um professor lá falou, não, moço, vem para sociologia, o pessoal da história é muito enjoado. Eu falei, realmente, é mesmo, que o povo tá difícil. Mas hoje nós já temos a área do ensino de história, já abriu um espaço, né, na universidade. Graças, né? Porque era mais difícil um pouquinho. Mas não sei se eu contemplei, Natália, a sua pergunta, mas hoje a teoria ela está presente e na minha prática também, né? Na prática em sala de aula também. Ainda mais quando você vai para a questão das narrativas dos alunos, né? Perceber, ouvir as narrativas dos alunos, categorizar, o que não, infelizmente, não dá muito tempo. A gente não tem muito tempo também para fazer, para desenvolver um trabalho que seria uma coisa assim, que revolucionaria, digamos assim, o ensino de história no Brasil. Com certeza, se nós fizéssemos isso, não aconteceria isso que tem acontecido aí nos últimos anos na política brasileira. Porque eles realmente aprenderiam história, né? Não aquele decoreba que, infelizmente, até hoje você ainda vê isso, porque eu fiquei assim, eu fui fazer uma substituição numa escola do estado aqui em Goiânia, uma colega minha, coordenadora, ela me chamou 2 dias substituindo um professor. Aí quando eu um professor estava saindo e eu chegando para dar aula lá de história. Quando eu entrei na sala, estava lá, leia da página 50 a 70 e faça um resumo e crie 10 questões. Eu sempre falei para os meus alunos assim, professor que pede para fazer resumo é que não quer dar aula. Esteja ciente disso. Pediu para fazer resumo é porque ele não quer dar aula. E ensino médio. Isso ainda no ensino médio. Então isso é dolorido de ler, é dolorido de se ver, porque o que vai produzir ali? Nada. Não tem significado, nem não tem nada ali, né, nessa ação, digamos assim. É para encher, digamos, sei lá, não quero nem falar, porque parece que eu só estou falando mal, e eu não quero ser não quero ser pessimista com vocês aqui, não. Mas estejam preparados. Natália, não sei se eu consegui... Natália? Sim, tá tranquilo. Obrigada. Não, por nada. Boa tarde, professor Wilson. Boa tarde. Eu vou aproveitar para fazer a minha pergunta agora, porque eu acho que ela vai bem na mesma linha de raciocínio da Natália, né? Deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Alan, sou docente da UEG Cora Coralina e eu moro na cidade de Mozarlândia. Bom, a minha pergunta, né, seguindo ali a linha da Natália, da área da teoria, é a seguinte. Aqui na graduação, a gente entra em contato com a teoria da história na sua suma, né? A gente pega lá os autores mesmo e estuda e pesquisa, né? Enfim, explora o que eles abordavam, como que eles abordavam o conhecimento histórico, né? Só que quando a gente vai para a sala de aula, né, para lecionar mesmo, a gente tem uma dificuldade muito grande de levar a teoria para o aluno, até porque é questão de adequação mesmo, né? Porque uma coisa é a gente não querendo menosprezar a inteligência dos alunos, óbvio, mas uma coisa é a gente pegar Mark Bloch e tentar compreender, outra coisa é o aluno. A gente não faz isso com o aluno, né? Do ensino básico. Então, assim, tem essa dificuldade de levar a teoria para lá. Por outro lado, como você mesmo acabou de dizer na sua fala, é muito importante a gente levar a teoria, né? Porque uma coisa é eu apresentar o fato histórico, outra coisa é ter uma crítica histórica construída em cima daquele fato, né? Então, a minha pergunta é, como que a gente pode fazer essa introdução da teoria histórica na vida do docente, do discente, de forma efetiva
principalmente no ensino público? Ok. Não é uma tarefa fácil. Primeiro que você tem que estudar a teoria e ver como é que você vai encaixar nessa perspectiva do ensino do aluno. Quando eu comecei a ter contato, por exemplo, com a questão da didática da história, educação histórica, etc., eu vi que era uma possibilidade a mais. E principalmente eu digo o seguinte, através da narrativa dos alunos, identificar o conhecimento histórico que ele tem, classificar, né, as ideias desses alunos, e trabalhar para ajudar, digamos, a desenvolver melhor, seja a consciência histórica do aluno, seja o aprendizado de uma forma geral. Então, uma forma que eu considero e eu aplico com os meus alunos é a questão daquelas atividades cognitivas, né? De você fazer uma atividade cognitiva e você ter um retorno do aluno baseado naquilo que o aluno respondeu, e partindo da resposta do aluno, você conseguir desenvolver com ele um pensamento histórico mais, digamos assim, apurado. Se eu não estiver sendo claro, vocês podem me dar um cascudo aí, que o negócio estava marcado aqui que eu queria ler para vocês, eu acabei de desmarcar e jogar fora, mas eu vou achar aqui e vou ler para vocês justamente para tentar me tornar mais conhecido nessa perspectiva aqui. Só ler na verdade, esse livro é o do Cristiano Nicolini, Entre Histórias e Memórias. Eu não sei se vocês conhecem. Ele faz uma pesquisa com os alunos lá da cidade que ele morava no sul, né? Então é interessante. Ele diz o seguinte, nessa perspectiva, entende-se que o ensino de história não ocorre de forma dissociada da pesquisa histórica. Então, a educação histórica, como diz os autores, ou digamos os teóricos, não é que você vai ensinar aquilo que é ensinado na universidade, a teoria, para os seus alunos. Mas você vai usar um método que vai desenvolver aquela teoria, vai desenvolver e o conhecimento histórico também com seus alunos ali. Por quê? Quando a gente acessa aquilo que o aluno já sabe de alguma perspectiva, a aula ela se torna mais dinâmica. E aí é onde o aprendizado acontece. Eu sempre digo que eu gosto de dar voz para os meus alunos. Eles ficam assustados no início do ano, porque geralmente eu falo para eles assim, para vocês o mais importante, para mim como professor, será a participação de vocês. Será a participação verbal, a participação escrita. Não é prova nem nada, porque você fala prova, os meninos começam a tremer. Então eu já tiro a prova de campo, porque eu até uso o meu exemplo. Eu acho que eu prestei prova no Detran, acho que umas 10 vezes, para conseguir... Não, para de rir, Tatiana. Para conseguir ser aprovado na prova de carro. Moto já tinha. Mas de carro era uma coisa infernal. Eu chegava lá, minha perna parece que ela tinha vida, e ela ficava assim, eu não conseguia fazer mais nada depois e reprovava. Aí eu falei, eu não quero que os meus alunos tenham isso. E um outro ponto que eu falo para eles é que eles têm a liberdade de perguntar também. Porque eu tive uma professora de matemática, eu sou péssimo em matemática, eu culpo aquela indigente miserável, justamente porque ela explicava a matéria, beleza, ela falava assim, entenderam? Se você dissesse que não entendeu, ela escrevia os números no quadro desse tamanho, assim, os giz assim. Entenderam? Se você falava que não entendeu, ela falava, ô, seu burro, como é que você não entendeu isso aqui, seu burro? Eu não perguntaria nunca para uma mulher ficar me chamando de burro na sala de aula desse jeito, né? E o professor sempre tem razão, né? A gente não pode ficar nessa... E aí eu sou travado em matemática até hoje por causa disso também. E eu falo para os meus alunos, pergunta, 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 pergunta. E aí eu passei a valorizar isso. Eusébio, você recebeu os arquivos que eu te mandei no WhatsApp? Você nem viu, né? Garanto. Olha aí para mim, por favor, se você recebeu. Não, receber você recebeu, porque eu te mandei. Como é que não recebeu? Não tem jeito, não. Mas eu quero mostrar um aqui. É porque eu sou mongoloide, eu não estou conseguindo mesmo... se eu conseguir projetar, eu vou explicar. Eu estava trabalhando 2 notícias com eles. Eram alunos de 5º ano, 10 anos, esses alunos.
E aí nós estávamos falando de quilombo, de resistência, escravidão, essa coisa de preconceito e tudo mais. O Instagram me bloqueou porque um aluno meu esse dia me perguntou assim, professor, você está de quantos meses? 6º ano, a peste. Aí a minha barriga, né, barrigudo, gordinho, eu falei, deve estar uns 5, né? Aí eu postei no Instagram falando, tá vendo como é que gordo sofre? Foi eu falar que gordo sofre, o Instagram me derrubou, me bloqueou, desativou minha conta. Eu falei, mas tá difícil. E aí eu estava trabalhando nessa perspectiva, né? Quilombo, resistência, e tentando fazer esses meninos verbalizar o que eles percebiam nessa questão de racismo e tudo mais. E nesse mesmo dia eu trabalhei uma música do Chico César, que é aquela Respeitem Meus Cabelos Brancos, com eles, e uma menina, assim, ela era negra, o cabelo dela crespo, e tem as imagens no vídeo da música do Chico César, e ela falava assim, nossa, que povo feio, ainda bem que eu não sou parecido. Aí eu parei, assim, eu assustei, porque eu falei, caramba, ela se nega totalmente, ela não se reconhece como negra, isso é muito doloroso, né? Porque ela não se reconhecia como negra, e ela negava o cabelo, negava tudo, as questões, digamos, fenótipos também, tudo, por causa, eventualmente, de preconceitos, né? E quando eu trabalho também nessa questão do preconceito, eu dou exemplo da minha vida, né? Meu nariz é uma taquara rachada. E a minha avó materna, quando eu era criança, todos os dias pela manhã, ela dizia que eu tinha que fazer pelo menos 20 vezes assim, ó, no meu nariz, para poder afinar o meu nariz, porque ele era de negro, né? O nariz de negro. Então, eu mostro para eles que o racismo existe. E aí eu trabalhei nessas duas perspectivas. Eu trabalhei a notícia do cidadão desse Breno Fernandes, que ele foi pego, né, com 130 quilos de maconha e munição para fuzil, e foi libertado em seguida. E depois eu compartilhei com eles a notícia, né, do Rafael Braga, que foi detido nas manifestações de 2013, por estar com uma garrafa de pinho-sol. Mostrei as notícias, depois eu escrevi no quadro. E aí eu perguntei para eles por que é que isso acontece. E aí começou, que eles foram identificando, eles vão falando da questão do racismo. Para mim, isso aqui é aplicação de teoria, eu passar a ouvir os alunos, né, trazer essa teoria para a sala de aula e conseguir extrair algumas coisas desses alunos. E as perguntas que 2 alunos me fizeram me marcaram até hoje. Eu acho que de uma turma de 25 alunos, 2 alunos me fazerem essas perguntas, para mim, já ganha o ano de problemas que eu possa ter, né? Os problemas, até parece que a carga ficou até leve. E aí eles me fizeram essas 2 perguntas. Aí você percebe, a pergunta número 1, você percebe que ela foi feita por uma pessoa que é branca. Cara, olha o que o moleque me perguntou de 5º ano. Por que que eles estão começando a ter uma vida igual a gente? Rapaz, isso aqui eu vou falar para você. Eu poderia ficar trabalhando o resto do ano só falando disso, com esses alunos, né? E depois, a menina me fez a seguinte pergunta. Quando foi que nós passamos a ter todos os direitos? Ela identificou que negro não tinha direito, né? Que os negros não tinham direito. Mas que num determinado momento esses direitos começaram, digamos, a ser concedidos assim. Aí ia trabalhar, né, a questão da luta, efetivamente, da resistência, de respeito, não preconceito. A minha luta ainda era poder levar numa escola que seja um rabino, levar um padre, um pastor que não seja louco, levar uma mãe de santo, um babalorixá que seja, para mostrar para esses alunos as possibilidades que existem da religião, sem essa aura do preconceito também. Mas eu vou falar um negócio para você, é perigoso eu ser linchado se eu tentar fazer isso hoje em dia numa escola pública. Então, a teoria, ela não pode estar desassociada da nossa prática como professor. Senão a gente entra naquela coisa mecânica, né? Eu não me lembro se é o François Dawson, está em História e Migalhas, que fala que a data é como a ponta do iceberg, né? A data ela só indica uma possibilidade. Eu falo para os meus alunos, vocês não vão decorar nada. Eu quero que vocês
sejam capazes de aprender e de argumentar, de construir argumentação. Tanto é que eu não faço, assim com os meus alunos, eu não faço aquela correção no quadro, como muitos professores gostam de fazer, nada contra, de escreve lá a correção. Às vezes eu posso até escrever, um aluno me pergunta, professor, eu tenho que apagar o que eu escrevi? Aí eu falo, leia o que você escreveu. Aí ele lê. E aí a gente conversa também, a gente debate baseado na resposta de um aluno e faz quase uma correção coletiva com esses alunos ali, para evitar o aluno pensar que o saber só vem do professor, né? E nós sabemos, durante muito tempo foi assim, né? Os alunos eles eram apenas receptores, mas eu acredito que o professor ele pode sim agir como mediador do conhecimento ali, um debatedor, um mediador, um provocador também, de trazer alguma informação e continuar desenvolvendo ali o que o aluno já traz. E na própria teoria da história também, na educação, seja educação histórica também, o que se diz? Que o aluno ele aprende história não é só na escola. Ele aprende história na família, ele aprende história na comunidade, né? E aí essa cultura histórica faz parte, e a gente tem que desenvolver tem que se envolver e desenvolver esses conhecimentos aí. Agora, não é fácil, porque é muito mais fácil você chegar com o seu livro, falar ali rapidão, qualquer coisa, e responde aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depois você corrige e vai embora. Você cumpre o cronograma perfeitamente. Mas eu duvido muito que se você fizer assim, o seu aluno vai ter essa capacidade argumentativa de conseguir questionar muito do que acontece hoje digamos, na sociedade que nós vivemos de uma forma geral. Borges, 2004, ele afirma que o contato entre alunos e professores e com os demais agentes escolares, enfim, a vida profissional propriamente dita, né? Ela proporciona muitas aprendizagens, entre elas a aquisição de saberes como agir em diversas situações, trabalhar determinados conteúdos, explorar o livro didático, abordar o conteúdo, extrair do programa os conteúdos relativos à aprendizagem dos alunos e etc. Mas para você, Wilson, a partir da sua experiência na escola, você acha que existe realmente essa troca de experiência entre o corpo docente e os demais professores ou coordenadores e tudo? Você acha que realmente tem essa troca, não só de saberes, mas, por exemplo, uma ajuda com uma atividade ou qualquer outra coisa assim? Eu tenho um amigo que está dando aula aqui numa escola da cidade de Goiás e ele sempre reclama comigo essa questão dessa falta de troca, sabe? Que não existe lá na escola onde ele trabalha. E aí eu queria saber se, né? Porque onde ele trabalha é uma escola particular. Eu queria saber se tem essa diferença em relação à escola pública. Eu gosto de falar e dar uma experiência. Eu vou falar das minhas experiências também. Acho que é por isso que, né, tá lá, né, a experiência, né, a normal do Wilson. O Wilson, às vezes, ele é meio fora da casinha, vocês não assustam, não. Quando eu comecei a trabalhar, não sei por que calhas d'água, eu vi a figura do coordenador pedagógico como um fiscal. Talvez pelas exigências, assim, de uns planejamentos, uma coisa estranha, mas eu via dessa forma. E aí eu fui para Brasília e fui trabalhar numa escola privada, né? E eu sempre falo que essa escola foi um divisor de águas na minha vida. Eu trabalhei lá no estado 1 ano, como contrato no estado de Goiás, né? Eu trabalhava lá, morava naquele, nem Brasília, nem DF, nem Goiás, e numa escola privada de bairro, periférica também, mas o povo tinha uma exigência, parecendo que eu estava trabalhando no Colégio Pedro II, com o planejamento do jeito que tinha que ser. Eu falei, eu tomei uma certa resistência com coordenação. Quando eu fui para essa outra escola, que já era em Brasília, eu sempre falo que aí foi o divisor de águas. Por quê? Antes de eu começar a trabalhar, os alunos eram nota 10, 9, 10 história. Eu falei, achei a mina aqui, os alunos vão ser e tudo mais. Comecei a trabalhar. Primeira avaliação, 0, 1, 2, no máximo 4.
Aí eu corrigi nas provas, a professora de biologia falou assim, você vai ser demitido. Você vai ser demitido, porque escola privada, não sei o quê. Eu comecei a ficar preocupado, né? E eu não sei se ainda é assim, mas quando eu trabalhei lá em Brasília, você tinha um período chamado que era coordenação, período de coordenação que chama. Você senta com a sua coordenadora pedagógica para conversar sobre aquilo que você está trabalhando. Como você está trabalhando, se precisa de alguma coisa e etc. E eu cheguei quase chorando lá, né? Ruth, olha aqui, os meninos, resultado, não sei o quê. Ela olhou para mim e falou assim, mas isso é resultado do seu trabalho, professor. E quando eu conto isso para as pessoas, às vezes falam, mas como é que ela pôde falar isso para você? Mas ela não estava errada em momento algum. E ela não estava, digamos, me pagando sapo. As notas, efetivamente, refletiam o meu trabalho. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu, sabe, conversando e desenvolvendo. E aí eu percebi com os alunos o que acontecia. O professor anterior, quando eles faziam avaliação, eles marcavam lá, letra A. Aí falava, tá certo, professor? Ele, não. Aí apagava e marcava o outro. Tá certo, professor? Não. Até marcar o certo. Aí era justificado estar com a nota lá em cima. E como era escola privada, aquele negócio de vestibular, você tinha que dar um jeito de fazer o moleque aprender. E foi um divisor de águas essa coordenadora, porque ela falou para mim, continua desenvolvendo o seu trabalho. Né? Uma hora você vai fazer com que esses alunos acostumem com o seu trabalho. E aí, eram 3 coordenadoras que tinham na escola, uma do ensino médio, uma do Fundamental 2. A do Fundamental 2 um dia chegou para mim e falou assim, Wilson, você precisa identificar quais os tipos de questões os seus alunos estão errando. Se são questões discursivas, se são qualquer outro tipo de questão. Então, corrija a sua prova, anotando o tipo de questão que ele está errando, para você conseguir trabalhar e desenvolver isso com seus alunos. A partir disso, e aí eu tive um problema também, que esse eu vou falar assim, ficou no meu coração para a vida inteira. Eram 2 turmas de 9º ano, com 45 alunos cada, né? E era escola privada, mas era aqueles trem gigantes, né? Aquelas coisas, uma sala. E eu entrava, no 9º eu conseguia desenvolver perfeitamente o trabalho, no outro eu chegava para dar aula e ninguém me escutava, só conversando, lá. Sabe quando o professor entra na sala, parece que todo mundo está de costas e você tenta chamar a atenção e não conseguia nada? Eu falei, agora lascou. Eu tenho 2 opções. Ou eu apelo para a autoridade, mas apelar para a autoridade não é a saída, embora às vezes eu apele, sim, para essa questão da autoridade, mas não é a saída também. E aí eu cheguei na coordenadora e falei, filha, eu vou ter que pedir para, sei lá, assistir minha aula, porque não está dando conta da aula, não. Ela falou, negativo, a aula é sua, não é minha. A sala de aula é sua, não é minha. Aí eu falei, receba, miserável, né? E aí foi pensar em estratégias para conseguir acessar esses alunos. Isso na questão eu falo para você assim, da coordenação te ajudar nessa perspectiva da pergunta que você fez. Então, essas coordenadoras, para mim, foram, assim, excelentes coordenadoras que mudaram a minha visão de coordenação pedagógica. Agora, em relação aos pares, você sempre tem aprendizado com os pares. Inclusive, com o professor de geografia, somos amigos até hoje, não trabalhamos mais juntos, mas a amizade ela permaneceu. A gente era muito envolvido com a educação, sempre fui desenvolvido com essa questão do aluno poder ir além daquilo, da decoreba, essas coisas todas que infelizmente ainda existem nas escolas. E aí nós fizemos era um vídeo, a gente chamava de Café Geohistórico, na realidade, né? Que foi, tinha aquele filme Adeus Lenin, para a gente conversar um pouquinho sobre o fim do socialismo no leste europeu. Então era à tarde, no contraturno, olha para você ver, eu nem era pago para fazer isso na escola, mas fizemos o cartazinho, bonitinho, eu ainda tenho aqui em algum lugar, só não vou mostrar agora porque eu esqueci de achar o arquivo e colocar para vocês. Aí assistimos o filme, fazíamos o debate e tudo mais. E nessa escola é que eu aprendi também um negócio chamado, hoje em dia estão chamando de integração, né? Entre as disciplinas. Aqui em Goiânia, agora, em 2022, eles estão fazendo a questão da integração. Lá, em 2010, Brasília, as escolas privadas já trabalhavam nessa perspectiva. Uma vez por mês, todos os professores planejavam em conjunto. E desse planejamento em conjunto, tinham que sair atividades, por exemplo, a gente vai trabalhar, o texto que a gente tem que trabalhar é esse aqui. Então,
você tem que pensar em alguma coisa de história para poder trabalhar esse texto. O professor de física, química, biologia, geografia vai sair dali. Então, todo mundo abordando que seja aquele texto, mas dentro das suas respectivas áreas. E a escola, ela era conveniada com a Rede Pitágoras. Tem gente que acha ruim, mas para o meu crescimento pessoal, profissional, foi uma coisa fantástica. Por quê? Teve um terremoto no Japão, que eu já não me lembro mais o ano que foi aquilo, não. E aí, o que acontece? A gente nem pensava nessa possibilidade de trabalhar remoto. Teve o terremoto no Japão, 2 dias depois a Rede Pitágoras mandou um e-mail. Olha, para os alunos do ensino médio, nós vamos... vai ter uma aula que ela vai ser transmitida via internet para os alunos e eles têm que assistir. Tarará. Aí eu sentei lá para assistir junto com os alunos. Estavam lá os professores de história, geografia, física e química para poder explicar a questão dos terremotos e tsunamis que aconteceu no Japão, né? E isso na escola pública você não encontra sempre. Não encontra. Às vezes você encontra. Em 2019, Raquel, você não pode ouvir essa. Em 2019, eu trabalhando... Eu não sei se vocês conhecem uma ONG chamada Play for Change, que eles percorrem o mundo, principalmente África, alguns lugares, gravando algumas músicas, né? E aí eu fui trabalhar a questão do preconceito novamente com os alunos e queria pegar uma música peguei uma música que eles cantam do Bob Marley, que é aquela War No More Trouble, e para apresentar com os alunos, né? Para apresentar para os alunos. Mas eu pensei, poxa, se eu me envolver com a professora de inglês, vai fazer mais sentido isso para os alunos, né? Dá para a gente trabalhar uma interdisciplinaridade legal aqui e tal. Fui falar com ela falou, não dá, porque eu só tenho uma aula por semana e eu tenho que terminar o conteúdo. E aí, cara, infelizmente você vai encontrar esses profissionais, que ele é fechado ali, ó, e não quer saber. A outra vez, eu sou um cara assim, geralmente eu fico junto com os alunos. Eu não fico muito em sala de professor com o professor. Eu fico lá fora andando e conversando com o aluno. E aí eu cheguei uma vez no contrato no estado também lá, né? Aí eu tava lá com os alunos conversando e tal, no hora do recreio, e voltei para a sala dos professores. Aí a professora deitada no sofá, que tinha na sala dos professores, tinha tirado o sapato, as pernas para cima. Aí ela falou para mim assim, você tá dando aula há quanto tempo, professor? Eu falei, tem 10 anos. Eu quero ver se daqui a 20 anos você vai continuar agindo dessa mesma forma. Aí eu falei, se daqui a 20 anos eu não estiver agindo dessa mesma forma, eu tenho que mudar de profissão, porque aí a minha profissão, ela passa a não fazer sentido para mim, né? Porque eu não vou mudar aquilo que me motivou a ser professor, que me mantém como professor, é isso. Então, se eu mudar, o que é que vai sobrar? Não sobra nada. Mas você vai encontrar também pessoas dispostas a fazer coisas maravilhosas com você. Assim... Às vezes até os alunos não compreendem, viu? Eu vou falar da turma da Raquel em específico ali, que inclusive ela não foi. Cheguei na direção da escola e falei, nós queremos... Quem é a Larissa, gente? Você falou aí, foi Larissa? Falou assim, nós queremos fazer uma atividade interdisciplinar, uma aula de campo com os alunos. Aí apresentei para a minha diretora, ela falou, Wilson, faz o projeto que nós vamos dar um jeito de levar os alunos e nós vamos conseguir, talvez até usar uma verba que nós temos para isso. Ah, a Larissa que perguntou, agora eu entendi, desculpa aí, é que eu fico olhando às vezes assim, não me sintonizo direito. E aí ela falou, faz o projeto. Então sentamos os professores, fizemos o projeto lá de uma aula de campo, a justificativa, porque nessa aula de campo nós íamos para Pirenópolis. Na realidade, a ideia mesmo era só levar os alunos para conhecer a cidade, ir para as cachoeiras e tudo mais. A aula de campo foi só um subterfúgio para poder, mas acabamos fazendo, né, um pouco dessa aula de campo também lá. E nós fomos para Cachoeira do Abade, para aquele complexo lá do Abade que tem, né? E aí foi, assim, as 4 turmas para conseguir aluno para ir também, porque o aluno, muitas vezes, ele não é acostumado também a sair das fileiras, das cadeiras da sala de aula. É uma outra coisa que vocês também têm que se atentar. Às vezes o aluno já está condicionado ali a ficar sentado em fileira. Fora da sala de aula, não é aula.
Agora pensa, levar alunos de 9º ano para ter uma aula prática, para você falar sobre a história, a geografia, digamos, o cerrado, você abordar a questão biológica também do cerrado, é uma coisa grandiosa. Dá trabalho? Dá, mas é possível fazer, você encontra. Geralmente eu falo que você encontra seus pares ali também. Inclusive, eu faço parte do grupo da escola, não oficial, né? O oficial eu já saí. Porque eu não sei se vocês conhecem o Diogo Almeida, aquele carinha que faz stand-up falando da vida de professor. Ele fala que tem o grupo oficial e tem o grupo subalterno, que é onde as coisas realmente acontecem. Então, no grupo subalterno eu ainda estou até hoje, mesmo tendo saído da escola. E o grupo chama Coluna Prestes, por incrível que pareça. E a luta pela educação é justamente isso, é um trabalho de convencimento e você encontrar esses pares que pensam semelhantes a você para poder desenvolver esses trabalhos. A minha ideia, infelizmente eu não trabalho com o 5º ano mais, mas quando eu trabalhava com o 5º ano eu queria levá-los à cidade de Goiás, para vocês terem uma ideia, porque História de Goiás faz parte do currículo do 5º ano. Então, a ideia era trabalhar a história de Goiás e, no final do ano, levá-los à cidade de Goiás para que eles conheçam uma aulinha de campo ali e tudo mais. E depois deixar os meninos se divertirem um pouco. Mas eu vou lhe falar. Não é fácil. Não é. Mas você encontra. E você consegue aprender e você consegue receber muitas coisas também das outras pessoas. Através até das conversas, muitas vezes, que acontecem na sala dos professores, você consegue aprender com seus colegas que já estão lá há mais tempo. Eu sempre peço socorro para as minhas colegas que são pedagogas. Durante muito tempo, eu, como professor de história, eu tinha um horror em falar em pedagogo para mim. Principalmente porque, por causa da visão que eu tinha na universidade também, do curso de pedagogia e tudo mais, e por causa da mudança que fizeram. Um dia até falei lá na universidade que eu estava cursando agora um curso de pedagogia com especialização em história. Não era nem história cursando essas coisas. Mas faltava um pouco de maturidade ali para entender. E também eu fui numa palestra com uma pedagoga, ela apresentando uma pesquisa dela que para mim não fez sentido nenhum, né? Falei, eu não sei em que planeta você vive, você vem falar que não tem a questão da ausência dos familiares na sala de aula e tudo mais. Então, ela falar que não existe isso, eu falei, isso ela está fora da realidade. Mas hoje em dia eu tenho uma outra visão, porque são professores assim capacitadíssimos e gabaritadíssimos. Então, muitas vezes eu peço socorro para eles, falo, me ajuda aqui, o que eu posso fazer para ensinar esse menino, tentar trabalhar assim. Então, acontece essa troca muito intensa também com os pares também, tá bom? Respondi a contento, gente? Se não... Foi ótimo, professor. Obrigado pelos exemplos também, adorei. Boa tarde. Tarde. Meu nome é Pamela. Eu sou estagiária do professor Eusébio. Estou no 6º período no campus Cora Coralina. E a minha seguinte pergunta é que, com o retorno agora das aulas presenciais nos tempos de pandemia e anteriormente as aulas ainda estavam somente em modo online, alguns alunos, eles não têm aquela total disponibilidade durante as aulas devido à falta de estrutura, a via conexão de internet. Eles possuem um certo grau de dificuldade para acompanhar um ensino remoto. E com o retorno ao presencial, como que vocês, docentes, fazem para tentar resgatar a aprendizagem desses alunos? Qual o maior desafio enfrentado por vocês ao tentar
reintroduzir novamente o conhecimento histórico na vida desses alunos? Sangue, suor e lágrimas. Vou voltar um pouquinho, tentar da realidade que nós vivenciamos aqui na Prefeitura de Goiânia. Quando a pandemia, as aulas foram suspensas por causa da pandemia em março de 2020, é isso mesmo, né? Março de 2020. 21 foi ano passado, voltando. Em março de 2020, as escolas, elas queriam atender os alunos via WhatsApp, né? Porque não tinha perspectiva de nada ainda. Então, vamos atender os alunos via WhatsApp, formar os grupos e tudo mais. Nós fomos proibidos terminantemente pela Secretaria Municipal de Educação de manter qualquer contato com pai ou mãe de alunos ou com alunos via WhatsApp. Não nos era permitido. E aí a Secretaria começou a desenvolver um programa que revolucionaria o ensino remoto e não sei o quê, e criou um tal de ambiente virtual de aprendizagem, chamado de AVA. Só que o treino funcionava, gente, vocês não estão entendendo. O professor não conseguia postar atividade. E o detalhe, não era um programa igual como o Google, que você cria uma sala de aula e você pode até conectar, fazer essa conexão, câmera ligada e conversar. Não, lá não permitia câmera. Lá não tinha o cara a cara, a voz, nada. Você fazia a sua atividade, postava no portal, o aluno acessava ou baixava no celular e respondia, e morreu ali. A atividade ali. Então, nós não tínhamos contato com os alunos e foi muito difícil nessa pandemia por causa dessa resistência da Secretaria em permitir o WhatsApp e a criação desse programa deles que também não funcionava. Mas o secretário de Educação estava quase todo dia na televisão e no jornal falando que estava tendo não sei quantos mil acessos todo dia e que o povo estava aprendendo e estava tudo muito bem. Trocou-se a gestão, né, outra coisa que vocês vão perceber na educação, estejam cientes disso. Mudou o prefeito, mudou o secretário, muda tudo que você está fazendo. Aí 4 anos você vai, vou tentar trabalhar assim, aí depois muda de novo, muda a regra, tudo de novo. Então é uma bola. Darcy Ribeiro tinha razão quando falava que educação é um projeto para não dar certo no Brasil. Só dá certo por causa desses bestas, assim, igual eu estou aqui, vocês que vão entrar, o Zébio também que está aí, dá certo por causa desses profissionais que estão nas escolas, porque se dependesse dos governantes, dos nossos chefes, daria certo não. E aí mudou o secretário, aí tinha algumas escolas que começou a trabalhar com WhatsApp. Aí o secretário atual encomendou uma pesquisa perguntando os acessos ao AVA e do WhatsApp. Aí ele verificou que ninguém estava acessando o AVA. Aí ele decidiu desativar esse AVA e trabalhar via WhatsApp. Aí as viúvas do Paulo Freire quase infartaram novamente, porque demorou muito para fazer o programa e não sei o quê, mas não teve aprendizado. Não teve aprendizado. Não teve mesmo. E nessas, as questões sociais, a questão social, ela foi um fator gritante aí entre um aluno que tem uma condição mais estável e aquele aluno que frequenta educação pública, educação básica, digamos assim, e que às vezes o pai perdeu o emprego, nessas relações todas. Não teve aprendizado histórico. Aí você pensa, foram 2 anos, praticamente 2 anos, sem o aluno presencial, sem aprendizagem. Então, esse aluno que cursou o 4º ano virtual, o 5º ano virtual, ele está agora no 6º ano. E aí, como eu estava falando para vocês, muitos familiares não ajudam, não está nem aí. Eu tenho um aluno mesmo que eu estou ensinando ele a ler, sílabas simples lá. Aí eu falo, rapaz, você tem que treinar em casa, pede ajuda da sua mãe. Não, minha mãe não tem paciência, ela já quer me bater. Aí eu falei, tá, se eu pudesse bater também eu batia, mas eu não posso não, então beleza. E aí é um desafio gigantesco. E aí eu penso assim, ensinar o aluno a ler e escrever, sinceramente, eu mudei até a minha forma de pensar, porque não vai resolver, naquele momento, para o aluno, nessa situação, a aprendizagem histórica em si, sem ele desenvolver essa habilidade básica de leitura e escrita, mesmo que um raciocínio lógico, matemático, que ele precisa começar a desenvolver. E um outro fator que digamos, relevante também, é a questão dessa aprovação automática, que o aluno, mesmo que ele não saiba, que ele não aprenda, ele continua avançando para as séries seguintes. Olha,
eu quero estar errado, mas essa geração dos 3, 4 anos para trás, para aí que virá agora, digamos assim, esses alunos que vão estar com 12, 13, 14, 15 anos, sinceramente, se chegar na universidade aí, se vocês vão ser professores deles aí, provavelmente no ensino médio, alguma coisa assim, vocês preparam para suar a camisa também. Então, eu tenho sacrificado as minhas aulas de história, em grande parte, para ensinar esse aluno a ler e a escrever. E ensinar também adição, subtração, multiplicação e divisão, que eles não sabem também na escola. Não sabem, não aprenderam. Não aprenderam nada. E aí, assim, a gente até comentou um pouquinho no início, que aí você tem que estar na sala de aula com 25, 30 alunos, você tem 5, 6 que são, assim, bala na agulha, tudo que você fala, ele pergunta, ele argumenta, mas você tem ali 20 que é estático e você tem 6 que não sabe ler, não sabe escrever. E aí é parar na realidade, tentar, e olhar, e a escola em si, tentar resolver esses problemas. E um outro fator também que eu sempre digo é o seguinte: quando nós estudamos os documentos oficiais, fala, olha, o projeto político-pedagógico da escola tem que ser feito baseado na realidade em que a escola está inserida na comunidade escolar. Quando você faz um projeto político-pedagógico assim, levando em conta essas necessidades, e manda para a Coordenadoria Regional de Educação, o pessoal manda voltar. Não, tem que refazer isso aí. Então, você acaba fazendo do jeito que eles querem, não do jeito que precisa, certo? Começou a chover forte, mas não vai cair energia não, viu? Tenha fé. E aí você esbarra nesse sentido também. Hoje eu conversava com um professor de língua portuguesa, uma coisa que precisa ter, por exemplo, é pais, é família presente no conselho de classe, é família presente no planejamento pedagógico para ver o que a gente está discutindo. Mas se você falar isso com um professor, tem professores que é o fim do mundo ter um pai ali. Eu falo, não, se o pai quiser sentar lá na sala de aula e assistir minha aula, não tem problema não. O mesmo jeito que eu sou com os alunos, eu vou ser com o pai. Se eu falo que eu vou dar um cascudo no aluno, a hora o pai estiver lá, eu vou falar também que vou dar um cascudo nele na sala de aula. Raquel dava cascudo nos meninos na sala de aula? Apagador, giz, cascudo, garrafa. Aluno um dia dormiu na minha aula, eu joguei a garrafa d'água na cabeça dele. Eu falei, vai dormir não, filho, não tem isso não. Mas e aí, é na leveza que a coisa tem que ser. Eu não sei se eu vou conseguir responder nessa questão de como é que a aprendizagem histórica acontece com essas dificuldades. No meu entendimento, se torna muito difícil a partir do momento que ele não domina a leitura e a escrita, embora ele domine a oralidade, mas é um pouquinho mais complexo de conseguir trabalhar, desenvolver esse conhecimento histórico com esse aluno. Mas ele acontece. Não da forma que a gente deseja, e nem ao todo do tempo, mas ele acontece. Gente, mas eu já fui perseguido também, uma vez só porque eu chamei meus alunos de capirotim. Eu parei até de dar aula para 9º ano, fui dar aula lá para 5º e 6º. Fui rebaixado. Foi. Chamei os alunos de capirotim. No outro dia tava o pai, o pastor na escola, falando de mim lá e tal. A Raquel tá de prova, eu parei de dar aula pra turma dela, ela era aluna do 8º ano na época. Eu parei de dar aula pra turma dela e fui dar aula pra 5º e 6º, porque eu não podia falar capirotim, chamava de capirotim do mesmo jeito, não mudou nada não. Pois é, podia ter falado Jesusinho, né? Mas não teve jeito. Cadê? Falta quem perguntar? Eu. Boa tarde, Wilson. Boa. E a minha pergunta, meu nome é Carlos Vinícius, né? E a minha pergunta é o seguinte: quais os desafios, né, para a prática docente no ensino fundamental, tendo em vista, né, as reformas curriculares, né? E eu queria saber também qual é o papel do professor dentro, né, desse processo de implementação das reformas. Você direto nessa última pergunta. O papel do professor é receber o documento curricular e ser obrigado a trabalhar ele. Nós não temos autonomia para participar dessas questões. Quando começou a BNCC, mandava aqueles acessos. O professor pode contribuir. O professor... História.
História da carochinha. Tô rindo de nervoso, né, Zé? Eusébio, eles estudam aquele, ou só vê o documento curricular, por exemplo, aquele para Goiás, ou como é que é? Já viram? Então, aquilo lá é um exagero, sem contar que a redação, até conversava esses dias, né, Eusébio? Repetitivo, monstruoso, desnecessário. Por que é desnecessário? Eu tinha 3 aulas de história para trabalhar conteúdo. Agora eu tenho 2 só. E do jeito que a coisa tá indo, provavelmente eu vou ter Parei, Eusébio. Pode falar. Wilson, só um parênteses na sua fala para contextualizar aqui os estagiários. O professor Wilson está falando, gente, sobre os documentos, né, da BNCC, aqueles que vocês tiveram que retirar as habilidades de aprendizagem para planejar a regência, tá? Então ele está fazendo referência àquele documento que vocês estudaram e que vocês escolheram os conteúdos, beleza? É só esse parêntese aí para localizar aqui os estagiários. Desculpa, Wilson. Não, tranquilo. A BNCC veio de cima para baixo, como sempre. As políticas educacionais, elas sempre vêm, exceto no Ceará. No Ceará foi feito daqui para cá. Talvez por isso que o modelo lá funcione, então tem aqueles resultados lá em educação. Mas eu vou fazer até um outro parênteses aqui, porque como é que a coisa aconteceu no Ceará? Eu estava lendo a matéria esses dias, um livro, na realidade, chamado o quê mesmo? Peraí. Esse livro aqui. País Mal Educado, né? E ele fala a respeito de por que se aprende tão pouco nas escolas brasileiras. E aí ele discute sobre vários estados, sobre vários programas aí, as diretrizes e tudo mais. E aí ele identifica que no Ceará o que é que aconteceu? Não está aprendendo, então vamos valorizar o professor, vamos aumentar o salário. Aumentou o salário, não resolveu o problema. Vamos melhorar a estrutura física. Não resolveu. Melhorou a estrutura física, também não resolveu. E aí tentaram outras coisas, aquela questão que vem da secretaria para as escolas e não resolveu. Mas eles identificaram que em uma determinada escola estava dando resultado. E aí o que aconteceu? A coordenadora que implantou o projeto todo lá da escola, ela foi convidada a dar palestra, trabalhar e falar com outras pessoas e chegou a fazer parte do governo na implantação dessa metodologia no estado como um todo. Então, nesse sentido, ele dá resultado. Mas quando esse documento ele vem pronto, elaborado, e você só tem que fazer, é mais complicado. É bem complicado você conseguir sair um pouquinho ali. Inclusive, no documento curricular DocGeo ampliado, que nós usamos também na Prefeitura de Goiânia, vem o tal dos cortes temporais que eles chamam. Ou seja, no primeiro bimestre você tem que trabalhar essas habilidades. No segundo essa, no terceiro e no quarto essas. Então você está bem engessado. Você ainda consegue fazer uma dinâmica, mudar algumas coisas, mas está muito engessado nessa questão. E as reformas curriculares, no meu entendimento, elas não vêm no sentido de nos ajudar como professores, principalmente de história, não. É para dificultar mesmo. Eu não sei se vocês já viram o novo ensino médio, né, que não vai ter história. O ensino médio agora não vai ter história no novo ensino médio, e redução de carga horária e outras coisas mais, então. Ouvi por aí, digamos, nessas rádio peão que acontece por aí, que no próximo PNLD, na questão do programa do livro didático, não vai ter mais história como disciplina separada, mas vai vir junto com geografia um livro só. Não sei se isso procede ou não, mas da estrutura que está aí do governo, a gente não sabe se acontece isso mesmo. Então, na perspectiva, o papel do professor nesse processo de implementação é muito complicado. No Estado, para a elaboração do DocGeo, fizeram umas reuniões com vários professores e tudo mais. Mas se vocês lerem aquelas habilidades, eu acredito que vocês conseguem até pensar que não foi um professor de história que elaborou aquilo, não. Porque não tem condições. Perdão, a forma como se escreve, o que se coloca, e uma repetição de coisas que você precisa trabalhar, enche de habilidade que você precisa desenvolver,
mas a quantidade de aulas que você dispõe não são suficientes para você desenvolver o seu trabalho a contento. Então, é você selecionar aquilo que você quer ensinar. Por exemplo, eu no 6º ano, eu trabalho um pouco aquela questão do que é história, que a história estuda, fontes históricas, fatos históricos, mudança, permanência, beleza. Passa ali na pré-história, pré-história não, no surgimento do homem, as teorias e tudo mais. Eu não perco meu tempo trabalhando com aluno, hebreus, fenícios, persas, não perco tempo, não perco meu tempo com aquilo. Eu até, assim, um dia eu estou lá explicando, falando de Grécia, da formação em si, Grécia, Roma, eu pensando, caramba, por que o meu aluno de 6º ano, Brasil, Goiânia, região periférica ali, tem que aprender sobre eólios, jônios? Não faz sentido isso. Então, eu tento voltar a chamar para, por exemplo, para as questões indígenas, para a questão da realidade que eles vivem, a questão seja da periferia, do negro e tal. A democracia em si, eu tento explorar na questão grega a democracia, eu trago a questão grega com a democracia para poder trabalhar com os alunos nessas perspectivas, sim, que eles precisam entender. E aí dessa forma. Nos documentos curriculares, nós não temos muita voz para poder mudar. No Estado é um pouquinho pior, porque além do DOC-GO, você ainda recebe um documento falando, você tem que trabalhar isso. Aí você pega o documento e vai trabalhar. Em Goiânia ainda não temos, mas logo, provavelmente nós vamos ter. Por isso que a gente precisa se organizar enquanto profissionais de história para poder resistir a essas imposições aí, porque senão tá bravo. Respondi, Carlos? Respondeu sim, muito obrigado, Wilson. Cadê a Gabriela? Tá aí não? Zé, joga esses meninos na sala de aula. Como é que é? Joga esses meninos na sala de aula. Nós vamos. Meninos na sala de aula. Próximo semestre a gente já vai retomar presencialmente. A Gabriela está tentando voltar. Só um minutinho. Não, tranquilo. Às vezes é sofrido você ainda acreditar na educação e ver como é que a educação é tratada, né? Uma vez eu ouvi, mas eu não li nem pesquisei, que o último ministério a ser informatizado no Brasil foi o da educação. Eu não sei se essa informação é verídica, eu tenho que verificar, mas só comentando. Se verídico for, dá pra gente ter uma ideia, né, do que acontece com a educação no Brasil. Literalmente é pensado para não funcionar. Eu tô me lembrando aqui, uma vez eu gosto de trabalhar com música e rap na sala de aula. Trabalhando uma letra de rap com os alunos, uma vez, eu tô lá, né, a caixa de som e tem rolando lá, né. A coordenadora pegou e entrou na sala, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, uai, a aula, como assim, o que tá acontecendo aqui? Mas às vezes você encontra isso ainda, né? Pessoas que talvez não compreendam como que as coisas acontecem. Mas não é motivo também pra gente... Às vezes você tem que brigar e se impor também como professor naquilo que você quer fazer. E às vezes o diálogo normal vai resolver. Mas o planejamento em si, ele ajuda muito. Você mostrar para a coordenação pedagógica o que é que você quer fazer e como você quer fazer, né? Isso aí ajuda demais eles entenderem por que você vai usar, seja rap, seja algumas coisas. Por exemplo, eu já cheguei, vou terminar rapidinho, Gabriela, para você fazer a pergunta. Eu cheguei a usar com os alunos em sala de aula para fazer uma discussão na seguinte perspectiva. Tá, que era aluno de 9º ano, não foi com os de 6º, não, pela misericórdia. O Brasil, eu peguei matérias jornalísticas. O Brasil é o maior país do mundo que mata pessoas homossexuais, tanto homossexuais como pessoas trans, tarará. Em contrapartida, é o país que mais acessa vídeos pornográficos com essas
temáticas, digamos assim. Aí eu perguntava, né, por que isso acontece? Né? E aí deixo os alunos pensarem um pouco por que isso acontece. Aí eu falo, a gente tem que discutir isso, né? Tem que perceber o que está acontecendo aqui. Por que a nossa sociedade ela age dessa forma? O que acontece? E aí, para responder, eu sempre falo, quem vai te ajudar a responder isso é a história. Então vamos pegar isso aqui, vamos estudar isso aqui, assim, assado, e vai. E a gente vai conseguindo arrancar que eu digo assim, a conversa, o entendimento dele para muitas coisas com algumas provocações. O campo político hoje em dia está meio complicadinho, viu? Mas ainda dá para fazer ainda. Eu sou meio subversivo, então dá para fazer ainda. E aí, Gabriela? Gabriela está aí. Boa tarde. Meu nome é Gabriele Mendes e a minha pergunta é: recordando vivências marcantes da sua carreira, nos diga, há alguma experiência prática docente que foi tão incrédula para você que você considera incabível ser compreendida teoricamente? Gabriel, eu preciso entender melhor a sua pergunta aqui. A sua pergunta, ela fala algo que eu vivi ou que eu vi? Como é que é essa, na sua ideia aí? Que você presenciou na sala de aula, que a teoria não poderia ter te preparado de forma alguma. Não, mas nunca prepara. Nunca prepara. E eu aprendi isso, nem foi como professor, por incrível que pareça. Eu trabalhei na operadora Oi, digamos assim, como back-office lá. E aí esse povo muda de sistema, E aí você faz um treinamento exaustivo, você fica a semana inteira naquilo lá, e vendo o povo falando, e você lê, você anota, você vê. Não resolve. É quando você tá lá. É quando você está no tete a tete, no cara a cara, que vai funcionar. Por exemplo, eu só consegui realmente aprender a trabalhar com o sistema quando eu comecei a usar o sistema, mexer, errar, aprender, errar e aprender. E aí o trem, o goiano, e aí a coisa deslancha. Mas a gente não está, na realidade eu acho que nunca está preparado mesmo para às vezes o que acontece em sala de aula. Não está. Um dia eu estou dando aula lá, tranquilo e sereno, isso é na escola privada. No 6º ano a menina fala, professor, o que é punheta? Eu falei, minha filha, tu vai perguntar pro seu pai, pra sua mãe, não é pra mim não. Eu vou falar pro meu pai, porque o senhor não está querendo responder o que eu pergunto. Eu falei, diga pro seu pai que eu não quero mesmo responder o que você está perguntando, né? E aí tem um jogo de cintura e avante, né? E isso aí tem muitas dessas questões, muitas perguntas às vezes. Ô Wilson, você fala, eu posso responder o que é ampulheta. Além disso, se colocar a letra aí, não conte comigo não, porque é muito perigoso essas questões na escola também, né? E, infelizmente, o pai menos presente é aquele que mais cria, às vezes, confusão nas escolas e com os professores. Mas nessa questão da sua pergunta, assim, a teoria em si não prepara muita gente, não. A gente pode fazer uma prática de laboratório, mas eu espero que vocês tenham assim, sucesso na questão do estágio, que vocês encontrem professores assim, dispostos a receber vocês em sala de aula, para vocês verem mesmo como é que a coisa ela muda de figura. Principalmente quando você dá voz para o aluno, né, para ele colocar a narrativa dele. E aí vai embora. Por exemplo, você não está preparado para um aluno que chega na escola, ele está amarelo, desmaiando de fome porque ele não come em casa. Você não é preparado, não tem como. E aí você vai conversar com o menino chora, você fala, vou chorar aqui também. Vai fazer o quê? Né? E aí você encontra, às vezes, assim, um menino, como eu fui coordenador ali na escola, um menino de terceiro ano, segundo ano. Ele era um aluno excelente, aí do nada o rendimento do menino caiu, o menino só estava triste e tal, aí foi conversar com ele um dia, o que acontece? A mãe era casada com a outra mulher, e quem dava carinho e amor para ele não era a mãe, era a companheira da mãe. E a mãe brigou com essa companheira e a companheira saiu de casa. E aí você não está preparado para isso também.
E muitas vezes nós ainda estamos com a cabeça naquela família, né, tradicional brasileira, que infelizmente a gente tem que sair dessa zona de... Às vezes é uma zona de conforto mental, parece. Mas aí você assusta, né? E aí como é que você vai conversar com isso aqui? Essa teoria, ela nunca vai te preparar para isso. Não vai. É só a prática mesmo, e eu acho que acredito que é a questão humana também, né? Você vai ter que conversar com esse menino, sei lá. E aquela coisa de não se envolver, como é que você não se envolve emocionalmente nessas situações? O menino chega chorando ali para você falando isso, né? É complicado. Wilson, muito obrigado. Eu vou, depois que fizer esses agradecimentos aqui, passar para você fazer suas considerações finais e também pedir para os estudantes se manifestarem aqui agradecendo o seu tempo, a sua generosidade. Foi muito bom, você contribuiu de forma substantiva para a nossa formação, para entender os perrengues da sala de aula, para além das dificuldades. A gente não está no final da sua fala com a impressão pessimista, pelo contrário, você foi muito realista, mas a gente percebe uma esperança, percebe uma alegria, uma realização no fato de você ser professor. Então, muito obrigado, e agora fica com vocês aí a palavra para vocês se manifestarem. E aí, por fim, o Wilson pode fazer as suas considerações finais, por favor. Olá, eu sou a Larissa. Apesar de eu não ter conseguido falar a minha pergunta... Pode falar, Larissa. Não, você já respondeu. Ah, já? E conseguiu responder assim, de forma muito clara e muito coerente, pelo que eu entendi. E muito obrigada pelo prazer de ter você conosco nesta tarde, e foi muito boa a experiência. Então, professor Wilson, muito obrigado pelo seu tempo que passou com a gente, foi muito bom o seu relato, né? Tem muitas coisas que você falou que eu acabei me identificando bastante, assim, com a minha realidade aqui em Mozarlândia, que é uma loucura, mas enfim, escola é um ambiente de realidades, né? Então a gente vê cada coisa que foi muito bom. Agradeço seu tempo disposto. Bom, queria agradecer também, dizer que foi um momento riquíssimo, né? E tudo muito rico mesmo. E eu muito obrigado, né? Que você possa voltar outras vezes. Obrigada, professor, pelos conhecimentos que você compartilhou com a gente e principalmente pelos toques de realidade. E é isso. Obrigada. Mas eu também queria agradecer, foi muito bom. O professor Wilson é uma pessoa excelente, aquele tipo de professor que você nunca esquece, né? Deu aula para mim no 8º, 9º ano, até hoje eu não esqueci ele, é uma pessoa muito boa, merece tudo de bom. Só queria comentar um negócio, vocês falando aí das vivências, me lembrei da coisa que aconteceu hoje. Levando os anjinhos para lanchar, e aí é a hora do intervalo, deixo eles lá e vou para trás do professor. 15 minutos, né? Volto. E aí estou entrando na sala de aula e tem uma menina parada na porta de outra sala. Aí eu entro. Quando eu entro na sala de aula, eu recebo uma chinelada no peito. Pá! Eu olho pro moleque, o moleque me olha. Desculpa, professor, desculpa, eu não queria fazer isso não. Eu falei, rapaz, mas tu fez. Ô, professor, vem cá, desculpa aí, bate aqui. Olha a cara dele. Eu falei, rapaz, vou dar um soco na ideia desse menino. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, vou fazer o quê? Já jogou chinela mesmo, não sei o quê, vai. Aí eu fingi que eu ia dar um susto nele, que eu ia dar uma suspensãozinha pra ele. Fiquei aqui fora. Falei, não, entra aí, senta, vamos continuar estudando. Não tem... E aí eu fico pensando, tem alguns professores, infelizmente, que se acontecer isso, parece que é o fim do mundo, né? Às vezes eu tô na sala de aula e eu sento na cadeira de aluno lá atrás e um aluno tá fazendo uma atividade qualquer e um aluno fala pra mim assim, professor, posso sentar na sua mesa? Eu falei, pode, a mesa não é minha, a mesa da escola. Aí ele senta, né? E aí, de repente, um professor ou alguém passa lá e fala, mas cadê o professor dessa sala? Ah, o professor não tá ali, tá ali. Uai, mas o que você tá fazendo na mesa do professor? E ainda tem essas loucuras, gente. Não precisa disso, não. Eusébio, eu vou te mandar um arquivo aí. Eu não sei se vai dar para reproduzir, eu não sei se ele vai chegar
Uma metodologia que eu desenvolvi com os meus alunos para eles fazerem atividade sem ficar aquela conversação é usar música em sala de aula enquanto eles fazem alguma atividade que você propôs, né? Mas era uma estratégia, porque salas muito lotadas, menino conversando demais, e funcionou, né? Comigo funcionou. E esses dias eu recebi uma marcação de uma ex-aluna minha, que eu dei aula para ela no 6º ano. Ela me marcou no Instagram, hoje ela mora em Uruaçu, Minasul. Ela é radialista, trabalha lá e tal, mas ela me marcou no Instagram, falando que ela nunca esqueceu quando eu passei um vídeo do... Ó, o louco também, né? 6º ano eu passei The Wall pros meninos, né, do Pink Floyd, falar sobre a questão da escola em si, do trato do professor, usando o videoclipe para falar sobre a relação professor-aluno, mostrar como era e como é que pode ser e tal. E ela falou que nunca esqueceu, porque ela ficou traumatizada com os menininhos caindo naquela máquina e virando outra coisa lá depois. Ela falou, pelo menos isso ela lembra, né, pelo menos traumatizou com a música boa. Mas eu também agradeço pela oportunidade, fiquei muito feliz com as perguntas, com a interação que nós tivemos aqui. E acima de tudo, né, tem gente que às vezes quando vai falar, eu estou professor, é tão nojo disso, eu estou professor. Eu não estou professor, não, eu sou professor, acho que está na minha essência ser professor, então vou continuar sendo professor. E vocês também não desistam não, que a gente está precisando de sangue novo aí, porque tem hora que tem uma veiarada que misericórdia, viu? Ajuda nós aí, que o trem tá feio. Muito obrigado e qualquer coisa também. Obrigado, professor. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Poeminha do like. Joinha se gostar, painha se não. Comenta para conversar e compartilha para fortalecer a criação. Compartilha. Não tô dançando carnaval não, viu? É o símbolo o gesto para compartilhar, ó. Compartilha aí, ó. Até o próximo vídeo. You gotta know the truth, because the truth will set you free.